De uma coisa você pode ter certeza: plot twist você vai ter na série Nip Tuck, que eu sempre quero falar Nick Tuck. Não sei porquê, mas eu gosto muito desse nome. Gente, essa série é uma série muito boa. Ela tá disponível agora no catálogo da Amazon Prime, mas ela é uma série super antiga. É um dos primeiros trabalhos ali do Ryan Murphy, o mesmo criador aí de American Horror Story. E de todas as levas, né? American Crime Story, Glee. Ele é o mesmo também criador e diretor de Scream Queens, enfim. Tem também séries aí na Netflix que ele cria, tem filmes, enfim, ele é um dos diretores e roteiristas, assim, que eu mais gosto, por ele ser irreverente, assim, por ele ter mesmo nas suas tramas, histórias, assim, que vão te incomodando, assim, os assuntos, e ele consegue trabalhar isso muito bem. Algumas meio que superficialmente, outras ele já vai a fundo. E eu já vou falar pra vocês então sobre essa série, que eu acho que é uma das melhores séries de plot twist que existe. E assim, eu falo sem medo de errar, porque essa série, ela tem cada plot twist, assim, que você fica... Cara, como que esse autor, né, esse roteirista conseguiu criar isso, né? Que liberdade que ele teve para fazer alguns personagens ali passar por poucas e boas, né? Na história. Então é isso, vamos lá. Essa história, nós somos apresentados a uma clínica de estética, né, de cirurgia plástica. Então essa série toda ela vai passar por esse campo, né, da medicina, que é dessas mudanças, de imperfeições. Então eles trabalham muito sobre isso, né, sobre a questão de você se tornar perfeito, de você melhorar aquilo que você não gosta. E aí, como vocês sabem, numa clínica, eles sempre querem vender, né, uma cirurgia para você a qualquer custo. E nós vamos acompanhar, então, esses personagens ali trabalhando sendo dono, né? Na verdade, eles são sócios. Então, decorem dois nomezinhos que são os protagonistas da história, que é o Christian Troy e o Sean McNamara, que é o meu personagem predileto, assim. Eu gosto muito da forma como o autor destruiu a vida desse personagem. E é muito interessante. No início da história... Aqueles, né? É muito interessante o autor destruir a vida de seus personagens. Mas é porque eu já criei umas histórias, assim, os meus personagens passam por poucas e boas, assim, coitados. Então eu entendo isso. É meio que uma questão sádica mesmo, né? Do autor colocar seus personagens pra viver cada situação, assim. Mas enfim, na história nós somos então apresentados a esses dois amigos. O Christian Troy e o Sean McNamara. O Christian, ele não é casado. E o Sean, ele já é casado. Então ele é casado com a Julia McNamara. Esses três, eles já estudavam antes em uma faculdade de medicina. Só que a Julia, ela não conseguiu se formar. Porque ela engravidou, né? Ela engravidou e aí teve todas as questões para cuidar da criança. Então ela sempre se dedicou ao lar. Então ela é uma mulher do lar. É uma mulher que... ela não vê mais possibilidade para ela voltar a estudar, mas ela tem no interior dela uma frustração, assim, de nunca ter conseguido se formar. O esposo dela, né, conseguiu se formar juntamente com Christian Troy, o melhor amigo dele, e eles estão com essa clínica, fazendo essas cirurgias e ganhando muito dinheiro. E de certa forma isso incomoda a Julia, porque... ela largou tudo, né? Ela teve que largar tudo pra cuidar dos filhos. E o Sean não precisou largar os sonhos dele, né? Pra tá cuidando ali dessa família. Então a gente começa nessa história. O Christian Troy, esse amigo desse casal, ele é muito mulherengo. Então ele pega todas as mulheres, assim, da série. Ele é muito arrogante, ele é muito prepotente, ele é muito narcisista, ele pensa somente nele. E no início dessa história, a gente descobre, então, o Sean, ele tem 2 filhos, né? Esses 2 filhos dele é o Matt McNamara. E a outra menina, eu esqueci o nome dela, mas ela quase não aparece. Então ela é meio uma personagem, assim, que não aparece tanto, não se desenvolve. Então não vou falar sobre ela. Mas o Matt McNamara... ele é, então, esse filho ali, o mais velho dessa casa. E esse filho do Sean, ele gosta muito do Christian Troy. Então ele tem um carinho
tudo. Porque o Christian deixa ele fazer tudo, né? Leva ele em boates de strip, deixa ele fazer as coisas que o Sean não vai deixar, né? Como um pai, o Sean acha aquilo um absurdo. O filho dele está indo num local de prostituição, né? Então a gente começa a ver que o Sean, ele tem muitos valores, assim, familiares. E ele é uma pessoa que ele realmente acha que a vida dele tá perfeita, né? Que a Júlia tá feliz, que esse filho dele tá feliz. Mas a gente começa a perceber ao longo do tempo que isso é toda uma farsa. Ninguém ali tá feliz. Então a Júlia tem essa questão de não ter se formado em medicina. E o Matt McNamara, o filho do Sean, ele está no período ali da adolescência, então ele conhece uma garota e essa garota é tudo pra ele, ele acha que ela é perfeita, ele sente aquele friozinho na barriga quando está perto dela, mas ele tem uma questão assim com ele, porque ele tem fimose, então ele acha que aquilo vai afastar todas as garotas dele, né, que seria aquela pele no prepúcio, e então ele sente muito isso, só que ele não consegue se abrir com o pai dele. Então ele se abre ali com o Christian, né? Com esse amigo da família. O Christian, ele sempre tá com eles. Em tudo quanto é lugar, esse homem tá junto com eles. E aí ele acaba falando, né, um determinado momento com o pai, que precisa fazer uma cirurgia. Como o pai já é um cirurgião estético, então poderia fazer aquilo da maior forma possível, né? Só que o Sean fala que aquilo não vai prejudicar a vida dele, enfim. Só que aí, esse menino, ele tem uma brilhante ideia de que já que o pai não vai fazer, ele pode fazer aquela cirurgia. E aí ele acaba tendo uma hemorragia de tomates, porque eu não posso falar o nome aqui. E acaba que o Sean vai ter que fazer essa cirurgia às pressas nesse garoto, porque ele tentou cortar o prepúcio e deu uma hemorragia. Então tem toda essa questão da Júlia, a mãe dele desesperada. E etc. Mas o Matt fez isso porque ele tem uma garota que ele gosta muito dela. Ele se sente muito bem na presença dessa garota. E aí quando ele faz essa cirurgia, né, o pai faz essa cirurgia e ele se recupera, ele tenta então ficar com essa menina, né, tenta então conversar com ela pra entender, né, mais e pra dar um passo além ali naquele relacionamento. Só que ele descobre que ela é lésbica. E aí, quando ele descobre isso, ele percebe que o problema, né, digamos assim, o suposto problema, não estava com ele, né, seria porque a moça estava indecisa ainda, e então ele entra nesse dilema de que, mesmo sabendo da sexualidade da namorada, e sabendo, né, ele descobre que a namorada gosta de uma líder de torcida, ele acaba entrando num jogo de que pra ele estar junto dessa garota, ele vai ser capaz de fazer qualquer coisa por ela, né? Então acaba que a moça, né, que é bissexual, jogadora ali da escola deles, da escola não, desculpa, da faculdade deles, acaba pedindo pra ficar com ele, então acaba se formando um trisal onde ele sabe que a menina que ele gostava vai ficar ali sempre magoada, né? Porque ela é só lésbica e a menina é bissexual. E acaba que ele entra no meio disso. Então a gente começa a acompanhar essa situação ali se desenrolando dessa história. Até a gente descobrir que o Christian, esse arrogante, esse cara que compra carro, que gasta tudo, vai pra essas boates, ele é pai do Matt. E a gente consegue descobrir isso, né, da pior forma possível. Então a família que era perfeita do Sean McNamara com a Julia McNamara vira de cabeça pra baixo. Esse melhor amigo acabou ficando com ela antes do casamento deles. E o Sean acabou cuidando dessa criança como se fosse filho dele. E aí a gente tem esse balanço, assim, esse primeiro balanço que não é um spoiler, tá? Que eu estou dando pra você, mas é um balanço muito forte ali nessa estrutura dessa família que o Sean acreditava ser uma família perfeita. A partir desse momento, a gente tem figuras muito importantes que entram na história, como a Kimber. A Kimber, gente, ela é uma personagem insuportável. Essa mulher, ela é muito insuportável, assim.
É um tipo de personagem, assim, que você quer meter um tiro na cabeça dela, porque ela é muito ruim. Não é muito ruim, ela é muito fútil, assim, no nível de futilidade que te irrita. Ela é perfeita, ela é a mulher loira, maravilhosa, que faz cirurgias plásticas nessa clínica. Ela é super apaixonada pelo Christian, mesmo sabendo que ele não vale uma nota de R$ 3. Então ela gosta dele, ela faz absolutamente tudo por ele, ela é capaz de fazer qualquer atrocidade por esse homem. E ele tá nem aí pra ela, ele só tá pegando todas as mulheres, etc. E aí a Kimber, ela tem uma brilhante ideia, já que ela é muito bonita, então ela acaba se inscrevendo pra ser uma atriz pornográfica. E aí, ela é uma atriz pornô, ela começa a fazer os filmes dela, e o Christian começa a xingar ela de tudo quanto é nome, porque ele fala, como assim você vai estar fazendo esse tipo de filme? Você é só minha mulher. E ela tenta conversar com ele, né? Nossa, você fica com todo mundo e eu aqui sozinha nessa casa. Então eu precisava fazer alguma coisa, é meu sonho. E aí ela começa a dirigir também os filmes. E esses filmes vão muito bem. E ela tem ainda uma brilhante ideia de que é criar uma Kimber inflável, né? Pra vender pras pessoas, né? Uma boneca inflável dela. E aí ela começa a vender, vender essas bonecas infláveis. E é muito engraçado, assim, e hilário, porque o Sean, né, quando ele descobre que ele não é pai do Matt, né, que é o adolescente, ele acaba comprando uma boneca dela. Meu Deus. E que começa essa boneca inflável, né? Ele começa ali ficar com essa boneca. E a Kimber, ela é uma personagem que. Isso é proposital, né? A gente começa odiando ela mesmo, um ódio dessa menina fútil. Mas depois, com o tempo, você vai começando a entender ali as motivações dela. E eu achei bem interessante, assim, a forma que foi feita, assim, de verdade. Agora eu quero falar pra vocês sobre uma personagem chamada Ava Mu. É uma personagem muito interessante aqui na história. Ela é uma personagem que, quando o Sean descobre, né, toda essa situação, ele sai de casa, descobre que o filho que ele criou por 16 anos não é o filho dele, é o filho do melhor amigo. Ele começa a desconfiar então desse amigo que tá ali na casa dele direto. E aí ele começa a juntar os pontos de que esse homem só estava ali pra usar a esposa dele. Só que a Julia disse que só teve um caso com ele e não teve mais. E realmente ela não ficou com com o Christian depois disso. Mas tem uma tensão sexual no ar muito grande entre o Christian e a Julia. Sempre teve. O Sean sempre desconfiou. Mas ele tinha o Christian como seu melhor. Não o melhor amigo, era uma questão mais de irmão mesmo, assim, a relação deles. Era de confiança, assim, sabe? Aquela pessoa que você confia mesmo. Não é da sua família, mas você tende a ter aquela pessoa como se fosse, assim. Então a gente começa a acompanhar que ele fica muito decepcionado, o Sean, com tudo isso. E quando ele está, assim, nesse momento, a Julia McNamara, ela tá muito arrependida, né, de ter. Ela acabou contando esse segredo pro Sean e pro Christian, porque nem o Christian e nem o Sean sabiam, né, que o filho era do Christian, que ela não se cuidou naquele momento, eles não se cuidaram, né, na verdade. E aí a gente vê que a Julia tenta ali procurar uma terapia de casal, e aí ela encontra a Ava Mu. A Ava Mu é uma personagem coach. Sabe aquele coach que você vê por aí dizendo fórmulas mágicas que você vai mudar a sua vida se você acordar às 5 horas da manhã, se você ou coaches, né, aquelas meninas que dizem, a filha do Didi, né, todo mundo tem as 24 horas e ela se esquece que ela é rica e que as pessoas pobres, né, a gente não tem esse tempo suficiente pra dedicar as 24 horas aí igualmente com outras pessoas, né, tirando que a maioria das pessoas não moram nos grandes centros das metrópoles, né? E então a gente tem essa personagem Ava tentando ajudar o casal, né? Tentando se aproximar da Julia, tentando ensinar ela como que ela é uma mulher, para ela entender o Sean, para ela
fazer tudo pro Sean. Na verdade, essa terapeuta acaba falando que a culpa é da Júlia, que a Júlia não dá muito tempo, que o Sean passa muito tempo na clínica. E acaba que a Júlia começa a ficar assim, se perguntando, nossa, nada a ver, né? Nada a ver. Eu errei, sim, mas a gente tem toda uma vida juntos e eu não errei depois que eu casei com ele. Foi antes do casamento, né? E ela entra nesse limbo. Só que a Ava, ela começa a perceber o comportamento do Matt, né? Quando a Ava vai na casa da Júlia, ela fica olhando o Matt. Então a Ava, ela gosta de novinho, né? Se é que vocês me entendem. E aí a Ava fala assim, deixa eu cuidar do seu filho, Júlia. E a Ava começa, então a Júlia fala assim, até que essa terapeuta dá uns conselhos bons, né? Então eu vou deixar ela cuidar do meu filho. E aí o Matt, né, tá naquele rolo, né, da namorada lésbica, naquele triângulo amoroso, acaba então ali se apaixonando por essa terapeuta, pra Ava. Então acaba que essa terapeuta é uma pedófila. E aí, gente, é uma situação, assim, muito grande que vai desenvolver com o Matt. Ele é um personagem, assim, que eu não quero dar spoiler, mas é um personagem que vai te dar muita raiva, assim, sabe? Você vai ter muito... Não é nem raiva, você vai ter ódio desse personagem. É ódio mesmo. Então a gente começa a acompanhar essa relação aí proibida entre essa terapeuta e o filho da Júlia. Ela é muito manipuladora, Ava. Ela é uma personagem muito bem feita, assim. Eu acho que todos os personagens, assim, todos esses atores que são muito bons, assim, eles são bons até demais, que você acaba ficando com ódio deles mesmo, por conta dos personagens, serem personagens complexos, assim. E é bem interessante. Agora eu vou falar pra vocês sobre a clínica. Na clínica, a gente tem ali o Christian Troy e o Sean McNamara. Eles fazem as cirurgias juntos, todas as cirurgias juntos. Então, cada episódio a gente vai seguir uma cirurgia, né? Um personagem novo chega ali pra fazer uma cirurgia. E a gente começa a acompanhar essas histórias. São histórias muito boas, assim, muito pesadas também, muitas tem plot twist, assim, que você fica chocado. É muito bom. E aí a gente tem a anestesista, né, que trabalha com Christian e com Sean. O nome dela é Liz Cruz, que é interpretada pela Roma Máfia. É uma atriz muito boa. Ela já é uma atriz mais velha, assim. Então a Liz, ela é uma anestesista. Então ela sempre tá ali na sala com o Christian e com o Sean no meio dessas cirurgias. Ela é uma personagem, faz uma personagem lésbica. Então a gente começa a acompanhar ela trabalhando ali, ela falando sobre a vida dela. Ela é uma personagem só. E ela acaba ali dentro que o Christian, né, aquele personagem arrogante, né, e etc. A gente descobre que ele foi abusado, né? Aí vem aquela história, novamente, que uma pessoa é extremamente rude, ruim com as pessoas, porque ela teve um passado traumático. Sabe aquele conto que as pessoas tentam colocar? Nossa, o vilão, quando era criança, todo mundo metia sopa na cara dele e ninguém gostava do vilão. Aí o vilão era bom quer dizer, o menino era bom, aí depois se transformou no vilão e etc. Tentando justificar, né? Aqui nessa série eles tentam justificar porque que esse personagem é tão problemático, assim, no nível de... Mesmo ele quer tudo do Sean, né? A esposa, um dia antes do casamento, ele vai ficar com a esposa do Sean. No meio das cirurgias, ele quer se destacar. Ele sempre quer tudo que é do Sean, assim, sabe? O filho, a relação que o Sean tinha com o Matt, ele quer ter a relação com o filho, sabe? Uma relação mais próxima. Deixa o filho fazer tudo pra ele parecer o bonzão e o Sean parecer, sei lá, o pai, né, careta, o pai que não entende o filho. Então a gente tem muito dessas questões dele. Ele é muito manipulador, gente. O Christian Troy é um personagem muito manipulador. Ele manipula todo mundo dessa série, assim, todos os personagens. É incrível, assim. É incrível porque você consegue ver pessoas na vida real que fazem exatamente o que esse personagem faz. E eu acho que isso que é a sensação muito ruim, né? De você falar, cara, isso aqui seria uma pessoa real, assim, olha. Muitos de vocês, né, e muitas de vocês já devem ter visto um personagem dessa forma. Eu vou falar mais sobre ele
Mas eu quero falar primeiro sobre a Liz. A Liz é essa anestesista, então ela sempre tem embate ali com o Christian. O Christian fala mal da sexualidade dela, o Christian fala que ela é feia, que ela é horrorosa, que ela tinha que fazer uma cirurgia plástica. Como assim ela trabalha numa clínica de estética e é feia? Então a gente começa a ter, volta e meia nessa série, debates sobre o que é ser bonito, o que é ser feio e o que é ser moldado para a sociedade dentro dos padrões. Essa série que a gente tá falando, gente, é uma série bem antiga, tá? Bem antiga mesmo. E ela já... Eles já tratavam aqui sobre assuntos muito polêmicos, assim, muito polêmicos, que até hoje ainda é tabu, assim, na sociedade. Que até hoje a gente fica assim, cara, parece que não mudou nada. Parece que o tempo passou e a gente tá debatendo os mesmos assuntos, parece que não teve uma evolução, assim, né? E essa série era uma série à frente ali do seu tempo, né? Então essa personagem Liz acaba se envolvendo com uma mulher. E a Liz, ela, como eu falei pra você, ela já é uma mulher mais velha, ela já sabe da sua sexualidade, ela já entende, né, o momento dela, ela sabe que ela não vai ter tantos relacionamentos, porque ela já está mais velha, ela já não está mais bela. Então a gente começa a ter esse debate mesmo, né, da comunidade mesmo LGBT, que é quando você vai ficando mais velho, o que vai acontecendo em cada grupo, né? E eu acho muito interessante, assim, como que eles trataram assim, a história da Liz. Por mais que é uma incomodativa o que esse Christian fala com ela, falas extremamente homofóbicas, lesbofóbica mesmo, assim, que ele fala. E são coisas, assim, né, que você começa a perceber que quanto mais episódios você assiste, mais esse personagem Christian, ele fica pior, assim. E é uma questão, assim, de muita problemática desse personagem mesmo. Ele é muito problemático. E isso foi... Eu entendo também que foi feito propositalmente para criar toda essa tensão, assim. Essa série tem uns episódios tensos, assim. Você nunca... assim, às vezes você ri de tão hilário que possa ser alguma situação, mas é sempre uma tensão no ar, sabe? Não é uma série que te dá um calorzinho no coração, é sempre uma tensão, é sempre confusão ali. É muito legal como que eles construíram, assim, e é muito difícil você construir uma série pra deixar um clima pesado mesmo, assim, da série, né? Mas enfim, a Liz, ela está... vai pra uma festa, né? O Christian fica perturbando ela. Eles brincam muito, assim, tá? Tem coisa que ele fala na brincadeira com ela, mas são coisas que machucam ela. E aí um dia eles vão pra ali pra uma boate. E o Christian, ele tem a síndrome, né, do Abel, né? Todo mundo vai matar ele, todo mundo ama ele. Ele é o melhor, a melhor oferenda dele enfim, ele tem essa síndrome, tudo o melhor dele. E aí ele vai pra uma festa, e chega na festa tem uma mulher olhando na direção deles. E aí o Christian fala assim, ela tá olhando pra mim. E a Alice fala, não, eu acho que ela tá olhando pra mim. E aí ele faz alguma piada que eu não vou repetir aqui porque é muito problemática. E aí acaba que realmente essa moça está olhando pra Liz. E quando a gente começa a acompanhar esse flerte, o Christian fica ali de fora e fala, então vai lá, né? E faz um gesto obsceno e ele vai pegar outra mulher, né, ali. Em cada... Eu ia falar temporada, mas em cada episódio eu acho que o Christian fica com umas 5 mulheres, assim. Cada episódio. Imagina, 6 temporadas esse cara. Ele é muito mulherengo, ele pega tudo, assim, todas as mulheres. E a Liz vai lá, né? Vai conhecer essa mulher. E acaba bebendo ali um vinho. E apaga. Quando ela acorda, ela está sem um órgão dela, que eu não vou falar qual. Mas vai ser interessante você assistir. E aí a gente entra no tráfico de órgãos. É um assunto pesado e, novamente, eu repito, essa série é muito antiga pra estar debatendo com esses assuntos. E é uma série, assim, gente, muito interessante. Mas isso que acontece com ela, né, que ela acaba perdendo um órgão dela, né,
perdendo não, né? Alguém pegou. A gente começa a acompanhar, assim, na série. É uma coisa muito pesada, assim. Vai entrando em níveis, assim, que você fica chocado com o que aconteceu. Então essa personagem, ela quase morre. E aí você vê o Christian e o Sean preocupados ali com ela. Mas depois que ela começa a retornar ali, né, tem um problema que só um órgão dela não tá funcionando, então ela precisa de um transplante. Então assim, é toda uma questão que se desenrola com essa personagem. E aí a gente tem outros personagens também que eu quero falar com vocês, que é uma personagem meio insuportável, Gina. Gente, essa personagem, ela é muito insuportável, assim. Ela e a Kimber, elas são personagens assim, meu Deus. Mas essa Gina, ela consegue ser muito, assim, muito, meu Deus. O Christian, né, o mulherengo daqui, ele acaba ficando ali com a Gina. A Gina é uma mulher que ele encontrou qualquer ali, acabou tendo um caso. Só que a Gina, ela é louca. Ela quer ele só pra ela. Então ela não aceita que ele fique com as outras mulheres. Então acaba que ela quer bater na cara das outras mulheres. Ela quer quebrar o carro dele, né? Quando descobrem, ele xinga ela e ela também xinga ele. Ela é desbocada. Diferente da Kimber, a Kimber não xinga ele, mas a Gina, ela xinga, ela faz um escândalo no meio da rua, ela começa a quebrar tudo. Ela vai no restaurante e fala: você tava me traindo, e começa a quebrar tudo, joga tudo pra cima. E ele falou pra ela, né? Ele falou assim: olha, eu já te falei que eu não consigo ficar só com uma pessoa. E ele vai tentando fazer esse discurso aí sobre o porquê dele ser mulherengo, do porquê que ele queria ficar com todo mundo, do porquê que ele age dessa forma. Então a gente acaba acompanhando esse personagem aí nessa questão dele, né? E aí, essa Gina, ela acaba engravidando. E aí, quando ela vai falar pro Christian, ele fala pra ela abortar. Gente, a quantidade, assim, de mulheres que engravidam desse homem ao longo das temporadas e que ele manda abortar. É tipo assim, é muito insano. E assim, ele fala naturalmente. E a forma, né, que ele faz, assim, pras meninas cometerem, né, isso... é bizarra. Chega uma cena, por exemplo, que ele fala bem assim, olha, ele comprou um anel de casamento e ele fala bem assim, olha, eu caso com você se você for lá em tal lugar e realizar o aborto. Eu quero casar com uma mulher que não tenha filhos. Isso não é nem a ponta do iceberg do que esse personagem fala. E agora eu vou falar mais sobre ele, sobre o Christian Troy. Gente, eu falei pra vocês que ele é um personagem muito difícil, assim, muito difícil. Ele é um personagem muito narcisista, que só pensa nele. Ele compra muito carro, ele gosta de ostentar. Ele gosta de tudo que é do Sean, igual eu falei pra vocês. Então, toda a relação do Sean, até a relação do Sean com a filha, ele quer ser o legalzão, ele quer ser o engraçadão, ele quer ser o amoroso. O Sean não pode ter opinião nenhuma na clínica, sempre ele que tá certo. Sempre ele que... é como se o Sean tivesse que viver à sombra dele. E o Christian faz isso se tornar real. Ele faz o Sean, às vezes, se sentir um grande merda. Uma pessoa que não tem possibilidade nenhuma de ter uma clínica só. E isso fica muito evidente nos episódios. Ele é o pior amigo que se possa ter, o Christian. Ele é a pior pessoa que você pode ter na sua vida, assim. É um personagem totalmente fora de forma de ser humano mesmo, sabe? De você tá perto dele, ele sempre tá falando: eu comprei tal carro, eu sou melhor do que você, porque eu tenho tanta coisa, olha só, minha gravata veio não sei da onde, minha camisa veio de tal lugar, meu terno é melhor do que o seu, Sean. Nossa, eu fiquei com uma gostosa muito mais bonita do que a Júlia. E ele tem um amor aí pela Júlia, né, não correspondido. E de toda forma ele tenta ficar com a Júlia. Ele vai ficando com essas mulheres e ele vai pensando na Júlia e vai tendo toda essa questão, assim, que a gente vai acompanhando. Ele é um cara que teve um problema teve um problema ali com o pai dele, né? O pai dele cometia abuso.
Então, geralmente, nos episódios, quando tem abuso, ele fica muito revoltado com tudo que isso aconteceu, né, com ele. E então ele tenta defender mesmo as pessoas, só que ele defende de um jeito muito ruim, muito péssimo. Ele acaba ficando com as pacientes ali do que vão nessa clínica. Então, assim, ele é um personagem, literalmente assim, gente, que você acha legal pra sua trama, mas que você nunca iria querer conviver com a pessoa dessa forma. Uma pessoa mesmo tóxica e ruim, que rebaixa todo mundo. Ele rebaixa tudo. Tem um momento assim que ele vai, né, contratar as garotas GP. E, nossa, ele xinga essas garotas, fala, nossa, sai daqui, sua bunda flácida, olha, você precisa de fazer uma cirurgia no seu peito, que rosto horrível que você tem. Então, assim, ele tem uma maneira, gente, extremamente narcisista, né? Se você gostaria, né, de entender, falar assim, cara, será que alguém na minha vida é narcisista? Você vê esse personagem, assim, o Christian Troy. Porque ele é o narcisismo em pessoa. Ele é capaz de fazer qualquer coisa pra ele se sobressair, tipo, qualquer coisa. Ele é capaz de fazer tudo, assim, só pra ter o nome dele, só pra mostrar. Ele passa por cima de todo mundo, custe o que custar. Ele é esse personagem, assim, é um personagem muito ruim, assim, muito ruim, que você fica assim, gente, como assim, né, é uma inversão de valores nesse personagem, é um personagem muito ruim, né, e eu acho, e agora falando sobre todas as temporadas, né, é uma série que cada temporada vai debater sobre um assunto, né, tem os pacientes, né, tem as cirurgias que eles vão fazer em cada episódio, mas eu acho muito legal que cada temporada tem, além desse conflito aí do Sean com a Julia, que ela traiu o Sean com o melhor amigo, e essa situação do Sean com o Christian, porque eles brigam muito, depois disso eles não se respeitam. Aí tem essa questão do Matt também, porque eles querem dar uma educação boa, só que esse menino, meu Deus, ele se envolve com tudo, gente. Tem uma cena tão pesada que é quando ele se envolve com a menina nazista. E essa menina nazista, a gente começa a acompanhar assim, que, gente, cada coisa, velho, é uma situação assim. É uma busca, na verdade, né? É uma busca que ele tá tentando se encontrar. Eu acho que, olhando assim mais a fundo, né? Sobre a série fala muito sobre questões psicológicas. O Matt, eu acho que ele tem um burnout ali muito grande. Tem um burnout ali, tem uma bipolaridade. Tem essa questão, mas todos os personagens ali tem uma questão mesmo de falta mesmo, né? De tentar entender onde se chega, qual seria a possibilidade melhor e tal. Então, assim, eu acho muito interessante, gente. Essa série eu recomendaria, assim, pra vocês, porque é uma série muito boa, a imagem é muito boa, a edição A trilha sonora é um pouco estranha, assim, dessa série. Não gosto muito, não, das músicas dessa série, não. Mas a edição é muito boa. Eu acho que é uma série que compensa muito. Os plot twists dessa série são maravilhosos, assim. São coisas que você nunca imagina na sua vida que vai acontecer, sabe? Eu gosto muito da abertura, acho que a abertura é muito legal. É uma série, assim, que eu recomendaria de olhos fechados pra você. Eu assisti as 6 temporadas, gente, e, assim, foi super rápido que eu assisti. Porque é muito bom, você fica viciado assim na série. Você fala, gente do céu, o que é isso? E é um plot twist, vai acontecer isso. E do nada tem essa Liz passando por esse negócio. Aí do nada tem um Christian se apaixonando ali, né? Será que ele se apaixonou pela Kimber, né? Essa menina, essa atriz pornô e tal. Então, assim, é muito interessante de seguir, gosto bastante. Fica aqui essa recomendação pra vocês, essa série que eu acho muito boa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui.